Olá, eu sou Natália, mãe de 3 crianças, casada há 10 anos. Sou enfermeira, tenho 40 anos e vivencio uma trajetória de estudos entre gerações em toda a minha vida. Desde a graduação eu fiz projetos de pesquisa e extensão com crianças e adolescentes vulneráveis. No meu mestrado e no doutorado tive a oportunidade de estudar sobre jovens e adolescentes. E nos últimos quase 10 anos eu venho me dedicando ao cuidado com a pessoa idosa. E quanta particularidade a gente tem em cada etapa da vida. Quanta potência a gente tem no encontro e nas articulações entre esses diferentes ciclos de vida. E são várias as oportunidades para que a gente possa promover, dissipar, ampliar esses encontros entre as gerações. Mais do que o encontro entre as gerações, a gente promover a intergeracionalidade. A começar pela nossa essência, a nossa família. A família, por si só, é um espaço em que se efetiva diferentes encontros entre gerações. Em 2020, o mundo teve pela primeira vez na história mais avós do que netos. Para 2050, essa relação ela vai ser mais que o dobro e superando ainda o número de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos. Nesse sentido, mais do que oportunidades, nós falamos de necessidades de se cada vez mais promover práticas intergeracionais. E a gente tem então outras oportunidades que nos convidam para essas ações. A década do envelhecimento saudável, proposta pela Organização Mundial de Saúde, traz a articulação intergeracional de uma forma muito evidente. Além disso, a solidariedade intergeracional está contida como uma ação vital para o cumprimento do compromisso global que está nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A sobrevivência do planeta requer ações e práticas intergeracionais. A educação intergeracional, ela também é uma oportunidade para o desenvolvimento e para a aprendizagem ao longo da vida, que está como uma estratégia proposta na Agenda Global da Educação 2030. Bem, para um líder, a disponibilidade para a aprendizagem ao longo da vida e o conhecimento sobre o que se faz e o que se propõe é fundamental. Assim, é preciso a gente partir do entendimento de que a intergeracionalidade ela é uma experiência coletiva de autoconhecimento e que promove benefícios mútuos para as diferentes gerações. Numa sociedade mais longeva, essas distintas gerações, elas se convivem por muito mais tempo. E a construção de uma sociedade para todas as idades evidencia cada vez mais a necessidade de incrementar a organização e a proposição de práticas intergeracionais. E a intergeracionalidade, ela é recomendada tanto em âmbito em nível familiar, quanto em nível comunitário. Então, essa atenção às necessidades das pessoas mais velhas e das necessidades das pessoas mais jovens, cada vez mais está presente no nosso cotidiano, seja nas relações de trabalho, seja nas relações na família, seja no contexto da comunidade. E o líder é chamado para isso, para promover e potencializar esses encontros e essas práticas intergeracionais. Essas práticas elas estão alicerçadas em valores como a interdependência, a solidariedade, a cooperação e a reciprocidade. Muito além de simplesmente reunir diferentes gerações em um mesmo espaço, as práticas intergeracionais elas são imprescindíveis para a gente superar um mundo cada vez mais individualizado, em que a segregação dos mais velhos se torna cada vez mais evidente. Bom, então quando a gente pensa nas práticas intergeracionais e da potência delas a serem incrementadas e difundidas nas ações de um líder,
a gente consegue perceber o quanto que a intergeracionalidade pode promover o desenvolvimento pessoal, ela pode promover a colaboração entre as diferentes gerações. Ela nos convida para uma reflexão do que nós somos e não somente do que a gente já foi, né? Então, um convite para a gente refletir sobre o presente. Ela dá a cada geração um senso de propósito. Ela assegura a transmissão de cultura. Ela aumenta a implicação das pessoas nos processos. Ela promove a cooperação e ela contribui para superar o idadismo. Fomenta o respeito pela diversidade, pela diferença. Então aqui a gente pode listar múltiplas forças, múltiplas potências que as práticas intergeracionais têm e que podem ser difundidas e vivenciadas pelo líder junto da sua equipe. Então, pensando nisso, e com o fato de que até 2050 o Brasil será o 6º país do mundo com mais idosos, o convite agora é para que a gente possa refletir de como a gente vai enfrentar e superar uma sociedade tão idadista. A gente tem uma projeção de ser o 6º país do mundo mais envelhecido, mas também um fato de que somos e vivemos em uma sociedade muito idadista. Então, o preconceito contra a pessoa idosa nos chama para ações tanto do Estado quanto da sociedade civil. E você, como líder, como é que você vê a sua responsabilidade para esse enfrentamento do idadismo? O que você pode fazer que inspira na sua liderança a efetivação desses projetos e de práticas intergeracionais? Seja numa dimensão profissional, seja numa dimensão comunitária, seja como uma dimensão possível no seu contexto familiar. Você já parou para pensar como as relações intergeracionais podem potencializar as ações que você implementa como liderança? Bom, como uma liderança, você pode propor programas intergeracionais. Como uma liderança, você pode trazer o encontro de diferentes gerações como gerador de benefícios mútuos. Os programas intergeracionais, eles podem estimular a capacidade de cuidado. Os programas intergeracionais, eles podem trazer ensinamentos compartilhados. Eles podem promover o bem-estar. Eles podem promover inspiração para a vida. Você já pensou como seria possível ter, por exemplo, mentores sêniores em sua equipe? Você já pensou o quanto o encontro de diferentes gerações, idosos e crianças, crianças com pessoas adultas, idosos com jovens, podem promover benefícios e intercâmbios muito saudáveis no cotidiano da sua prática? Algumas iniciativas, então, podem ser propostas por você. E aqui está o convite para isso. Para que você possa lembrar que as diferentes gerações elas precisam ser ouvidas e incluídas nesses programas e nessas práticas intergeracionais. Mais do que simplesmente promover o encontro das diferentes gerações, essa é uma construção com as pessoas, com as diferentes gerações. Então, a proposta é que você possa pensar em seu contexto e construir essas estratégias de implementação de práticas intergeracionais. Chegamos ao final e convidamos você a replicar sobre o que conversamos. Compartilhe com seus contatos, nas suas redes sociais. Seja um Star Líder Pró Longevidade.